JB prepara. Conteúdo vale mais. Disciplina Criminologia. Escolas criminológicas do conflito. Nascimento da criminologia. 2 momentos no período histórico do Iluminismo. Na escola clássica, com a obra Dos Delitos e das Penas, de César Beccaria, e na escola positivista, com a obra O Homem Delinquente, de César Lombroso. Escolas criminológicas. Escolas do momento inicial da criminologia. Escolas do nascimento. Escola clássica e escola positivista. Escolas sociológicas. Escolas do consenso e escolas do conflito. Escolas do nascimento da criminologia. Momentos iniciais da criminologia. Escola clássica e a escola positivista ou escola positivista italiana. Esta escola possui 3 vertentes: antropológica ou antropologia criminal, representante César Lombroso com a obra O Homem Delinquente. Vertente sociológica, representante Rafael Garófalo com a obra Criminologia. E a vertente psicológica, representante Henrico Ferri com a obra Sociologia Criminal. Escolas ou teorias sociológicas. Consenso e conflito. Escolas do consenso. Escola de Chicago, também denominada de ecológica, arquitetura criminal ou desorganização social. Teoria da associação diferencial. Teoria da anomia e teoria da subcultura delinquente. Escolas do conflito. Teoria do labeling approach, também denominada de etiquetamento, rotulação, reação social ou interacionismo simbólico. E a teoria crítica, marxista, também denominada de radical ou nova criminologia. Teoria do conflito. A harmonia social é mantida pela imposição da força, coerção. A coerção é o elemento central para garantir a harmonia social. Sociedade de dominantes e dominados. Luta de classes. Sociedade em processo contínuo de mudanças sociais com ideologias diferenciadas e relevância de conflitos. Teoria do consenso. As instituições e os indivíduos operam em harmonia, compartilham metas sociais. A sociedade atinge seu fim. A sociedade é composta de elementos perenes, duradouros, integrados, funcionais, estáveis. Teoria do labeling approach, do etiquetamento, rotulação ou interacionismo simbólico. Escola sociológica do conflito. A lei cria o crime. A lei não surge para reprimir o crime. Teoria criminológica marcada pela ideia de que as noções de crime e criminoso são construídas socialmente a partir da definição legal e das ações de instâncias oficiais de controle social. A criminalidade não é uma propriedade inerente a um sujeito, mas uma etiqueta atribuída a certos indivíduos que a sociedade entende como delinquentes. Em outras palavras, o comportamento desviante é aquele rotulado. Interacionismo simbólico
quer dizer que a realidade social é construída a partir da relação entre os indivíduos, sendo essa relação realizada através da interpretação, segundo uma atribuição de valores e símbolos às ações dos demais e da reação às condutas dos outros indivíduos no âmbito social. A teoria do Labeling Approach surge como um novo paradigma criminológico, resultado de mudanças sociocriminais que sofreu o direito penal. Critica o paradigma etiológico, que analisa o criminoso segundo suas características individuais e apresenta um novo paradigma que tem por objeto a análise do sistema penal e das instâncias de controle. O desvio e a criminalidade passam a ser considerados como etiqueta, um rótulo atribuído a certos indivíduos por meio de complexos processos de interação social, e não mais uma qualidade particular, intrínseca da conduta individual. Representantes do Labeling Approach: Becker, autor de Outsiders; Goffman, autor de Estigma; Lehner, autor de Crime and Deviance; Schur, autor de Law and Society. Labeling Approach: surgimento, momento histórico. A teoria do Labeling Approach surge após a Segunda Guerra Mundial, momento em que os Estados Unidos estão na condição de grande potência mundial, estando em pleno desenvolvimento o estado do bem-estar social, o que acaba por mascarar as fissuras internas vividas na sociedade americana. A década de 60 é marcada no plano externo pela divisão mundial entre blocos, capitalista versus socialista, delimitando o cenário da chamada Guerra Fria. Já no plano interno, os norte-americanos se deparam com a luta das minorias negras por igualdade, a luta pelo fim da discriminação sexual, o engajamento dos movimentos estudantis na reivindicação pelos direitos civis. Labeling Approach: instâncias de controle. As instâncias de controle podem ser formal e informal. As de controle informal são as da própria sociedade, como, por exemplo, a escola, a família, a opinião pública. As de controle formal são estatais, policial, judicial e executivas. Labeling Approach e seletividade do sistema penal. O crime não é definido pela conduta do agente, mas sim pelo que as instâncias de controle definem como crime. Nem todos os crimes são perseguidos pela sociedade e pelo Estado, punindo-se assim somente parte dos crimes e das pessoas, o que chamamos de seletividade. As instâncias de controle definem o que será punido e quem será punido, o que nos remete a uma relação com a seletividade do sistema penal. Consequências do estigma na vida do indivíduo marginalizado. Para o Labeling Approach, são dois os tipos de desvios existentes: o primário e o secundário. O desvio primário ocorre por fatores sociais, culturais ou psicológicos. O indivíduo comete delitos por circunstâncias sociais. O desvio secundário é consequência da incriminação, da estigmatização, da reação social negativa. Os efeitos psicológicos causados pela rotulação
são tão danosos ao indivíduo que ele se torna marginalizado e é excluído da sociedade, entrando na carreira criminosa. Conceitos básicos: conduta desviante, desviação primária, desviação secundária, rule engulfment, ou mergulho no papel desviado. Conduta desviante, conduta contrária às regras impostas pela sociedade. O desviante é aquele que não é aceito pelos demais, por não se adequar aos padrões impostos socialmente. Aquele que quebra uma regra posta em vigor é visto como alguém não confiável para viver sobre as regras acordadas por aquele grupo. Desviação primária, anterior ao cometimento do delito. Desviação associada aos aspectos psicológicos do indivíduo em função das relações sociais, culturais, familiares. Desviação secundária é a desviação que ocorre em consequência da reação da sociedade. O indivíduo estigmatizado pela sociedade volta a cometer delitos. Rule engulfment, ou mergulho no papel desviado. O indivíduo assume o papel de criminoso. Aceitação total do papel de desviado. O indivíduo passa a se ver como criminoso. Etapas do processo de criminalização ou ciclo criminal. Criminalização primária, resposta ritualizada e estigmatização, distância social de oportunidades, surgimento de uma subcultura delinquente com reflexo na autoimagem, estigma decorrente da institucionalização, carreira criminal, criminalização secundária e profecia autorrealizável. Criminalização primária. Efeitos psicológicos da marginalização causado por fatos sociais e culturais. Segregação pela sociedade. Resposta ritualizada e estigmatização. Resposta da sociedade à pessoa marginalizada. Distância social de oportunidades. Por causa da falta de oportunidade na sociedade, a pessoa passa a seguir uma subcultura delinquente. Esta subcultura atende aos interesses do indivíduo. Surgimento de uma subcultura delinquente com reflexo na autoimagem. Nesta subcultura, o indivíduo compensa as faltas de oportunidade que a sociedade instituída não lhe ofereceu. Estigma decorrente da institucionalização. Com o cometimento do desvio, as instâncias formais de controle agem por meio do processo de justiça criminal. Símbolo máximo é a prisão. Carreira criminal. Após a estigmatização institucional, o indivíduo entra para a carreira criminal. Processo do rule engulfment. Assume o papel de criminoso. Criminalização secundária. O indivíduo passa a se comportar como delinquente e reincide no crime. Profecia autorrealizável. A sociedade mantém a expectativa de que a pessoa voltará a cometer delitos. Labeling Approach e política dos 4D. Descriminalização das condutas. Diversão, que significa desviar os agentes do delito e do sistema estigmatizante. Propor soluções informais dos conflitos. Devido processo legal. Reduzir a discricionariedade do julgador. E desinstitucionalização, que representa o fortalecimento de penas alternativas, incentivar o direito penal mínimo. Criminalização.
A criminalização pode ser primária, secundária e terciária. Criminalização primária. Definição dos tipos de comportamento e tipificação de crime pelo poder legislativo. Criminalização secundária. Atribuição de uma etiqueta àqueles que a sociedade entende como desviantes, especialmente a partir da ação de instituições oficiais de controle social. Criminalização feita pela polícia, poder judiciário, Ministério Público, sistema penitenciário. Criminalização terciária. Manutenção do estigma criminoso, atribuído àqueles rotulados como tal, passando pela internalização desse rótulo pelo próprio indivíduo. Criminalização feita pela sociedade após a estigmatização feita pela criminalização secundária. Teoria crítica. Teoria radical ou nova criminologia. Escola sociológica do conflito. A criminologia radical é uma ciência que nasce como crítica radical à teoria criminológica tradicional. Estuda o processo de criminalização e o sistema penal como parte do controle social utilizado pela classe dominante. A criminologia radical parte da análise crítica das estruturas sociais determinadas pelos alicerces de classes e pelas relações de produção, que informam e definem o programa e a ideologia dos sistemas de controle social e punitivo. A criminologia crítica entende o direito como matriz de controle social dos processos de trabalho e das práticas criminosas. O direito é uma instituição que reproduz as relações de produção, promovendo o desenvolvimento das forças produtivas. Teoria crítica. O direito penal está a serviço da parcela social detentora de poder político-econômico. A justiça penal é tão somente administradora da criminalidade, não dispondo de meios de combatê-la, apenas funcionando como selecionadora de sua clientela habitual nas classes trabalhadoras. O crime é um subproduto final do processo de criação e aplicação das leis, que são orientadas ideologicamente pela classe dominante e direcionada às classes dominadas. Percebe-se uma negação total do mito do direito penal como direito igual, em que a lei protege todos os cidadãos. A chamada criminologia radical introduz um viés socialista ao estudo do fenômeno da delinquência, apresentando a luta de classes como um fator determinante de todo o modelo político. Essa é uma teoria de cunho marxista que surgiu na década de 70 nos Estados Unidos. Seus principais teóricos são Taylor, Walton e Young. A teoria ganha espaço logo após a teoria do etiquetamento, que assevera que mais do que um problema que causa prejuízo social, o crime é uma etiqueta criada pelos grupos de poder. Defende ainda que a criminalização é um processo de etiquetamento de um grupo sobre o outro, ou seja, nem todo tipo penal protege um autêntico bem jurídico, nem sempre condena um ato danoso em essência. Representantes da escola crítica. A criminologia radical desenvolveu-se a partir dos anos 70 nos Estados Unidos e na Inglaterra. Principal obra:
Criminologia Crítica. Autores: Taylor, Walton e Young. Exercício de fixação. Assinale verdadeiro ou falso nas assertivas abaixo. 1. Em se tratando do surgimento, podemos afirmar que são dois os marcos históricos da criminologia: a escola clássica, com a obra Dos Delitos e das Penas, de César Beccaria, ou a escola positivista, com a obra O Homem Delinquente, de César Lombroso. Assertiva correta. A escola positivista, ou escola positivista italiana, possui três vertentes: antropológica ou antropologia criminal, representante César Lombroso com a obra O Homem Delinquente; sociológica, representante Rafael Garofalo com a obra Criminologia; e a psicológica, representante Henrico Ferri com a obra Sociologia Criminal. Assertiva 2 está errada, porque o representante da vertente sociológica é Henrico Ferri e o representante da vertente psicológica é Rafael Garofalo. 3. São escolas do consenso: Escola de Chicago, Teoria da Associação Diferencial, Teoria da Anomia, Teoria da Subcultura Delinquente e a Teoria Crítica. Está errado, assertiva 3, porque a teoria crítica não faz parte das escolas do consenso. 4. As escolas do conflito são a teoria do Leibelin-Approach, a teoria crítica e a anomia. Também está errado, assertiva 4, porque a anomia não é escola do conflito. 5. Na escola clássica, o objeto de estudo é o crime e as penas, e o método é dedutivo, abstrato e formal. Correto, a assertiva 5. 6. Na escola positivista ou positivista italiana, os principais representantes são César Lombroso, autor da obra O Homem Delinquente; Rafael Garofalo, com a obra Criminologia; e Henrico Ferri, com a obra Sociologia Criminal. Assertiva correta. A teoria básica da Escola de Chicago é que há uma relação direta entre o espaço urbano e a criminalidade, em termos de quantidade e de distribuição espacial. Assertiva correta. 8. Para a teoria da associação diferencial, o comportamento criminoso tem sua gênese pela aprendizagem, com o contato com padrões de comportamento favoráveis à violação da lei, em sobreposição aos contatos contrários à violação da lei. Também está correto a assertiva. Questão 9. O crime para Emily Durkheim é um fenômeno social normal e serve para operar mudanças sociais e ajustar as finalidades das instituições, reforço do ordenamento social. Correto a assertiva. 10. São características do crime na teoria da subcultura delinquente: utilitarismo da ação, malícia da conduta e negativismo. Assertiva errada, pois não é utilitarismo da ação, é não utilitarismo da ação. 11. A criminalidade não é uma propriedade inerente a um sujeito, mas uma etiqueta atribuída a certos indivíduos que a sociedade entende como delinquentes. Em outras palavras, o comportamento desviante é aquele rotulado. A afirmação trata da teoria crítica. 11 está falso, pois essa afirmação trata sobre o Leibelin Approach. 12.
A criminalização secundária é feita pela sociedade após a estigmatização do delinquente. 12. Está errado, pois a criminalização secundária é feita pela polícia, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, pelas instâncias de controle e não pela sociedade. 13. A chamada criminologia radical introduz uma matiz socialista ao estudo do fenômeno da delinquência, apresentando a luta de classes como fator determinante de todo o modelo político. 13 está correto. A criminologia radical parte da análise crítica das estruturas sociais, determinadas pelos alicerces de classes e pelas relações de produção, que informam e definem o programa e a ideologia dos sistemas de controle social e punitivo. Também está correta a alternativa 14. JB prepara conteúdo Vale Mais.